Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bora para mais uma live do Pediatria Urgente no feriadão, feriado de Tiradentes hoje, né? E aí, quem tá animado para estudar, vamos estudar, conversar. Hipoglicemia. Eu selecionei esse tema para a gente fazer de caso clínico, porque não só pela hipoglicemia em si, mas também para a gente treinar mais os cálculos. Então, eu falo muito da hidratação venosa isotônica, que é o 1040-10, que a gente usa muito na pediatria, mas na neonatologia esse soro ainda não é preconizado. Não que seja ruim, na verdade, os estudos não abrangeram crianças em período neonatal. Então, a gente não tem evidência se o soro isotônico é seguro ainda no recém-nascido, tá? Então, hoje a gente vai calcular um soro hipotônico do jeito que é feito na NEL, com a taxa de infusão de glicose, tudo bonitinho. Vamos fazer a parte aguda e na pediatria, na criança, a gente vai também calcular a fase aguda e a manutenção para os casos de hipoglicemia. Então, o finalzinho, gente, ó, tá imperdível. Lógico, baseado em caso clínico, a gente vai raciocinar, botar o cérebro hoje para pensar mesmo, tá bom? O YouTube e o Instagram, ele dá uma dormida, ele demora a enviar a notificação. Então, gente, ajuda aí. Dá um joinha para mim, dá um coração, tá? Curte o vídeo, manda para a galera o link, que aí ele vai avisar mais pessoas que a live já começou. Os atrasildos, né? Sempre temos atrasildos, ok? Temos um bebê já de bucho cheio com a vovó. Mamãe tá on pra gente fazer essa live. Beleza? Deixa eu ver. Essa é a penúltima live do mês, né? Semana que vem a gente vai fazer choque hipovolêmico, tá bom? E no mês que vem, ainda não sei qual semana, choque obstrutivo. Aí a gente fecha as aulas para quem vai fazer o PAUS. Então, quem for fazer o PAUS esse ano, no Pediatria Urgente tem aula de todos os temas, tá? É uma das literaturas, das referências que eu uso para montar a aula, beleza? Então, é isso aí, certo? Temos aqui, Isa chegou cedo, né? Isa foi a primeira aqui. Boa noite, Isa, tudo bem? Maria de Fátima, Socorro, Maria Regina, Gabriela. E aí, Renata, tudo bem? Sejam bem-vindos, galera do YouTube. A Corina tá aqui no YouTube, no Instagram. Tudo bem, Corina? Oi, oi, oi para todos. Eu sou meio cegueta, eu sempre falo isso, eu não enxergo direito aqui no Instagram. Mas estamos aí, certo? Hipoglicemia. Eu até recebi um direct de uma colega, não me recordo o nome, que falou assim: no adulto a gente faz também a glicemia capilar na parada, porque no adulto a hipoglicemia como causa de parada é muito rara. Aí eu fiquei até, para mim a resposta era muito óbvia que sim, né? Porque é uma coisa tão simples, é uma das causas tratáveis, né, de PCR. E aí eu fui até dar uma lida, não tem assim, que eu li, na verdade, eu li no livro de emergências da USP de adulto, emergências clínicas, né? E então não vi nada na PCR. Lendo o capítulo da hipoglicemia, eles colocam que qualquer pessoa com rebaixamento do nível de consciência que não consegue responder precisa de uma glicemia capilar para você descartar a hipoglicemia. Sem dúvida, na criança é mais frequente, porque a criança tem reservas menores, né? O estoque dela é menor, ok? Mas eu acho que é um exame tão simples, né? Para você negligenciar. Já pensou? Você ficar lá reanimando o paciente um tempão e era uma hipo, né? Às vezes é um paciente diabético em que usa insulina ou alguma hipoglicemia antioral, ok? Certo? Fiquei, até que eu fui falada com isso aí, fiquei pensando. Certo, certo? Ai, ai. E Renata, virose tá difícil aí, hein? Ai, Fernanda, Clérison, Marcos, boa noite. Adriana, boa noite. Bora começar. Vou só passar aqui para vocês. Para quem é novo, para quem não conhece, está chegando agora, tá? Entra no nosso site www.pediatriaurgente.com.br. Tem link aqui na descrição do vídeo no YouTube e link na bio no Instagram para vocês entrarem tanto no nosso grupo do Telegram, a gente tem 2.200 pessoas lá. Eu mando todos os materiais de estudo para vocês na segunda-feira às 18 horas, mais ou menos. Deixa seu e-mail lá no site, que no site eu aviso quando eu já deixei o material. Eu mando o link da live para vocês não perderem. Me segue nas redes sociais, certo? E aí, eu sou a Maísa, muito prazer. Sejam bem-vindos e vamos começar.
Lembrar que essa aula vai ficar salva só por 24 horas e que depois ela é exclusiva dos alunos da comunidade, tá bom? No nosso site tem também todas essas informações e no finalzinho da aula eu vou dar uma novidade para vocês. Vou contar para quem ainda não sabe, tem uma novidade vindo aí, tá bom? Então vamos. Eu vou botar vocês pro lado de cá e eu vou ficar para cá. Qualquer dúvida, gente, fiquem à vontade, podem mandar aqui no chat que eu respondo, ok? Então é isso. Eu sempre começo com o caso clínico. Hoje, eu optei por começar com a parte teórica, a gente vai conversar um pouco da teoria bem rapidinho, e depois a gente vai aprofundar nos casos clínicos, porque, como eu dei a aula de hipoglicemia há um tempo, então, para quem esqueceu, né, eu dei ano passado, acho que meados do ano passado, para quem dá uma esquecida de algumas coisas, a gente vai relembrando bem sucinto, prometo, e vai ter coisas diferentes, porque do que da aula que eu fiz do ano passado até hoje, a gente teve algumas atualizações e algumas mudanças. E eu também fiz essa aula de hipoglicemia baseada no capítulo do livro de emergências, tá? O Textbook Emergency Pediatrics. Eu não lembro o nome dele inteiro, não lembro nem o autor, gente. Porque, de verdade, eu não lembro. Quem quiser tem no edital da prova de emergências pediátricas, tá? Ele é um livro, ele é a 8ª edição, ele é um livro verdinho com azul, assim. E ele é todo em inglês, não tem tradução ainda, saiu ano passado. E ele é a referência para a prova de título de emergências pediátricas. Então, já encerrou as inscrições. Eu avisei, gente. Eu avisei quem perdeu, eu vou dar uns cascudos, porque eu avisei em todas as minhas redes sociais, avisei no Telegram, para vocês não perderem a inscrição, tá bom? E aí, a prova é em junho. E aí, meu livro não chegou ainda. Muito obrigada, colega Antônio. Ele me ajudou a conseguir o capítulo para poder dar essa aula para vocês, tá bom? Que meu livro ainda não chegou, então daqui para frente eu vou fazer as aulas baseadas na referência da prova de título. E é o que a gente tem de mais recente, mais fresquinho, né? Então eu uso basicamente as referências dos livros os livros mais recentes e o up-to-date, tá bom? E eu uso bastante também o ProRN, quando é de recém-nascido, o ProEmped, do CECAD, eu uso bastante também, tá? Todas as referências vão estar aqui embaixo, ok? Hipoglicemia, nossa, que difícil. O que é uma hipoglicemia, né? Na verdade, é o quê? A glicose sérica baixa, ok? Então, a gente vai ter esses baixos níveis, podendo causar sinais e sintomas que são decorrentes de lesão cerebral. Lembrar que o nosso cérebro, ele consome, em sua maioria, né, a sua energia provém da glicose. Ele consegue também através de corpos cetônicos, mas basicamente a glicose é o seu combustível principal. E só para a gente lembrar, né, gente, eu sei que a gente vai ficando muito prático na vida e a gente esquece um pouco da fisiopatologia das coisas. Mas a glicose, ela é muito importante, porque ela, junto com o oxigênio, eles se ligam lá nas mitocôndrias para produzir ATP, que é o que vai manter toda a nossa homeostase, nosso organismo funcionante. Então, é o nosso combustível mesmo, tá? E que é o problema? Ela não é difícil, os estudos são muito heterogêneos, valores variáveis, faixa etária variável também. Então, a gente não tem um valor único de glicose para falar. Gente, eu vou mostrar para vocês. Eu achei, assim, bem variados os valores para a gente considerar uma hipoglicemia, tá? Por quê? O limiar da resposta cerebral vai variar conforme a capacidade do organismo de produzir combustíveis alternativos, como as cetonas. A gente teve, por exemplo, uma criança que ficou internada com a gente no hospital universitário 7 meses, se eu não me engano. Ela tinha um hiperinsulinismo e ela fazia hipoglicemias de repetição, até que chegou um ponto que ela tinha glicemia de 28, olhando para você e dando risada. Então, ela já acostumou-se, já seu organismo já se adaptou para outras formas de combustível e ela estava lá com glicemia de 28, rindo para você sentada no leito. Tá? Então tem isso. A lesão cerebral também, ela é influenciada por vários fatores, como a duração da hipoglicemia e toda a condição de base. Se você tem uma hipoglicemia por uma sepse, né, um choque séptico, você vai ter, além da hipoglicemia, você vai ter toda a situação de má perfusão, mecanismo inflamatório, tá certo? E a gente tem a imprecisão na determinação da glicose sérica. A glicose que a gente coleta no sangue. E aí, o ideal é que seja dosada imediatamente, porque a cada 1 hora que ela fica na bancada lá do laboratório esperando para ser analisada, você vai ter
queda dessa glicose, tá? Porque até as suas células que estão ali dentro, elas estão consumindo aquela glicose ali do sangue, tá? A gente tem diferença da glicose que a gente faz, glicemia capilar, que também pode ser chamada como hemoglicoteste, glicemia de sangue total e a glicemia sérica. A gente tem um valor em que a glicemia capilar geralmente é 10 a 15% menor que a glicemia sérica, tá bom? E aí a gente tem algumas definições, tá? A hipoglicemia patológica ela é definida pela tríade de Whipple. Eu tenho que ter sintomas, tá? Então, sintomas simpáticos, adrenérgicos ou neurológicos, a gente vai conversar. Confirmei laboratorialmente, tratei, dei glicose e ela melhorou. Então, essa é caracterizada como uma hipoglicemia patológica, tá bom? Por que uma criança pode fazer hipoglicemia? É importante, a gente tem que saber as causas, né? Mas basicamente a gente tem que pensar ou ela está utilizando muita glicose, ou ela tem o seu estoque de glicose reduzido, tá? Então, ou ela tem pouca glicose, ou ela está usando mais do que o normal, tá bom? Então, as principais, a gente tem que pensar e entender. Eu que fiz esse slide aqui, tá? Deu um trabalhinho para fazer, valoriza aí a colega, certo? Mas basicamente a gente tem a insulina e seus hormônios contrarreguladores: glucagon, adrenalina, cortisol e GH. Por que a gente tem que saber tudo isso? Porque para a gente pensar nas causas desencadeadoras, a gente tem que entender como que funciona. Juro, juradinho, que é bem rapidinho. Mas a gente tem a glicose, né? A insulina é o nosso hormônio catabólico, então ela é anabólico, perdão. Ela pega essa glicose e ela armazena na célula, faz glicogênese, né? Então ela faz lipogênese, então ela tudo gênese, ela acumula a glicose. E em contrapartida, os outros hormônios, eles fazem o quê? Catabolismo. Eles quebram a glicose, quebram o glicogênio, a glicose, proteína, gordura. Eles quebram tudo para formar substrato energético, tá? Então, o glicogênio se acumula, faz a glicose. Os ácidos graxos livres e os aminoácidos também podem virar glicose. Quem faz essa atividade basicamente é o fígado, né? Que é. Então, um dos sintomas, por exemplo, de insuficiência hepática aguda, um dos sintomas recentes, né? É a hipoglicemia, um dos primeiros sintomas. Hipoglicemia e distúrbio de coagulação, que é os que a gente vai ter alterações mais rápido, tá? O fígado também produz corpos cetônicos através da gordura, e os corpos cetônicos e a glicose são o nosso principal substrato para os nossos neurônios. Então, isso vai interferir em toda a nossa homeostase aí do nosso organismo, tá bom? Juro, eu falei que era rapidinho, fiz o pato, porque é papo mesmo, tá? Então, aqui, ó, esse slide aqui é do livro novo, tá? É esse aqui, gente, ó, do Fleischer Ludwig. É Textbook of Pediatric Emergency Medicine, tá? O inglês tá meia boca aqui, tá bom, gente? 8ª edição saiu ano passado, tá a referência aqui embaixo. Então, a gente tem diversas situações. Então, quando eu vou ter baixa disponibilidade de glicose? Essa é a principal causa, tá? A principal causa da hipoglicemia na criança. Nos recém-nascidos, prematuridade, CIUR, né? Por baixa disponibilidade, ok? Tem baixo estoque. E na criança maior, jejum, baixa oferta calórica, a baixa absorção, diarreia aguda, vômitos. Então, tudo isso pode gerar uma hipoglicemia. Reserva inadequada, aí a gente entra nos erros inatos de metabolismo. Não é minha intenção passar isso aqui para vocês, eu não tenho nem know-how para isso, ok? A gente tem que suspeitar, e aí a emergência são os 15 minutos mais emocionantes das especialidades, né? Então a gente tem que suspeitar e saber mais ou menos como fazer, tá? Não consigo mobilizar glicogênio, pode ser uma deficiência de glucagon, aí tem aqui os erros inatos. Alto consumo de glicose, estou consumindo muito. Pode ser o quê? Situações de hiperinsulinismo. Então, filhos de mãe diabética, GIG, síndrome de Beckwith-Wiedemann, tá? Ou hiperinsulinismo congênito, que era o caso dessa paciente que eu falei para vocês. Policitemia também pode acontecer, porque tem muita célula consumindo muita glicose, ok? Quando tem uma baixa disponibilidade de fonte energética, então pacientes emagrecidos, desnutridos, tem pouco estoque de gordura, que vai também converter em glicose, ou erros inatos ali da oxidação dos ácidos graxos. Deficiência de cortisol. Lembra, né, quando a gente estuda na neonatologia, que hipoglicemias que são refratárias ao tratamento inicial, a gente costuma usar corticoide? A gente usa muito pensando em deficiência de cortisol,
ok? Então, na hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença congênita, né, dos bebês, a gente suspeita, principalmente se ela for perdedora de sal, tá? Que aí o paciente pode fazer distúrbios hidroeletrolíticos graves, então a gente pode ter uma deficiência de cortisol e uma hipoglicemia de difícil controle. Hipopituitarismo, tá? Lembrar que a gente tem a hipotálamo, hipófise, tudo isso envolvido, e mecanismos complexos ou desconhecidos. Então, na asfixia, sepse, choque, hipotermia, pós-reanimação cardiopulmonar, insuficiência respiratória, a policitemia aqui, né? Pós-exsanguíneo, transfusão, uso de beta-bloqueadores, salicilatos, etanol, hipotireoidismo. Então, existem várias situações. Gente, você tá lá num peazão da vida. Qual que é o mais frequente chegar para você? Hipoglicemia por conta de ou uso de insulina num paciente diabético, por exemplo, que usou inadvertidamente uma quantidade grande ou não comeu bem, ou por conta de uma diarreia aguda, tá? Que não está ingerindo, vômitos, diarreia, beleza? É o mais frequente, tá? Quais são os principais sintomas? A gente tem os neurogênicos e autonômicos que vão ser... E, assim, todos os sintomas, gente, são muito inespecíficos, tá? Por isso que o preconizado é paciente com qualquer redução do nível de consciência, mais torporoso, mais sonolento, hemoglicoteste, glicemia capilar, beira-leito, não custa nada, tá? E até o livro, a referência, o textbook, ele traz pra gente que você fazer uma glicose num paciente que não teria hipoglicemia não tem tanto malefício do que você deixar de oferecer glicose para um paciente com hipoglicemia. Isso sim é um risco para o seu paciente, tá bom? Então, de neurogênicos e autonômicos, tremor, palpitação, taquicardia, sensação de fome. Até aí, sua glicemia vai estar em torno de 55, 60, não é tão baixa assim. Os sintomas neuroglicopênicos, aí que tem risco de lesão em pacientes mais graves, né? Glicemia geralmente menores que 50, confusão, irritabilidade, diminuição do nível de consciência, convulsões, então a convulsão é frequente. Essa paciente de hiperinsulinismo que eu falei para vocês, o diagnóstico foi feito a partir de convulsões neonatais, ela convulsionou no berçário, ok? Certo? E aí, diagnóstico no recém-nascido para a gente começar os casos, né? Esse slide aqui, gente, ele é do ProRN, ok? Então, ele traz valores de referência do ProRN. Olhando outras literaturas, tanto no RN até na criança, eles usam valores de glicemias diferentes, ok? Maísa, qual que eu vou usar na minha vida? Cara, segue um protocolo aí que seja recente atualizado, que não vai estar errado. São estudos diferentes, né? Eu vou fazer prova, mas e agora? Vai lá no edital, pega qual que é a referência e usa conforme a referência da sua prova, certo? Não é tão difícil assim, tá bom? Paciente RN, tá? Esse aqui é da Academia Americana de Pediatria, né? Foi citado pelo ProRN. Então, assintomáticos, nas primeiras 4 horas de vida, pode variar de 25 a 40. Entre 4 horas e 24 horas de vida, menor que 35 é hipoglicemia, entre 24 e 48 horas de vida, 50, maiores de 48 horas de vida, seria hipo se for menor de 60, ok? Seu paciente está sintomático, então, em geral, é considerado hipoglicemia nas primeiras 48 horas, quando for menor que 50, e maior de 48 horas, quando for menor que 60, ok? Então, tem lugar também da ANEL que usa 40 de glicemia entre 45. Então, a gente tem que lembrar que tem diferença. Será que ele está falando de glicemia sérica ou glicemia capilar? Então, aqui no caso, a gente está falando de glicemia sérica. Lembrar que a capilar é em torno de 10 a 15% menor, né? Então, você vai ter que avaliar tudo isso também na hora de tomar a sua decisão, mas a clínica vai ser soberana, ok? Até porque, principalmente anel, você tem uma hipoglicemia, né? Tendendo ali a 40. Se o paciente tem condições de dieta, você vai alimentar, né? Então, qual que é o malefício que você vai fazer de alimentar um recém-nascido, né? Então, não, tem a hipoglicemia, tem sintomas, não tá conseguindo se alimentar, aí o valor não importa tanto, porque, lógico, tem que estar atendendo a hipo, lógico, né? Pra você não ter um outro diagnóstico diferente, mas se ele já não tá conseguindo se alimentar, você vai ter que tratar. Tá? Então, isso aqui que eu falei para vocês, que a capilar varia, ela é em torno de 10 a 15% menor do que os valores do plasma, tá? Depende do aparelho, depende de quem faz, então, assim, tem essa dificuldade também,
tá? A gente não tem evidência na literatura, isso aqui é na criança, ok? De uma exata concentração plasmática que defina hipoglicemia. Isso aqui é na criança, tá, gente? Não é neonatal, não. Na primeira semana de vida, a literatura varia entre 50 e 70. Na literatura aqui, ó, que a gente está usando, o texto do livro de pediatria, né, de emergências pediátricas, que é referência para a prova de título, considera como 50. Eu achei outras referências que consideram menor que 70. E toda criança que está convulsionando, rebaixamento do nível de consciência, ou tem história prévia de diabetes, está desidratada, está muito agitada ou letárgica, deve ser submetida a uma glicemia capilar, tá? Não custa nada, ok? Não custa. Ah, a criança tá chorando, tá brincando, a mãe falou que comeu há 2 horas e tem um quadro de uma diarreia aguda. Também, gente, vamos ter, né, assim, bom senso. Não precisa sair, como diz Cuiabano, chussando. Quando você fala assim, tipo, apertando, pegando, Cuiabano fala chussando, tá? Então não precisa ficar chussando as crianças. Ficar furando, tá bom? Ai. Vou só arrumar aqui, porque eu não gosto desses slides com coisa errada. Pronto, certo? Beleza? Dúvida, gente? Dúvidas? Corre lá no YouTube, que tem aula completa lá no YouTube, tá? Então vamos lá. Aí existe uma situação que a gente tem que pensar, tá? Tô lá num pezão, Maísa, longe, malemar eu tenho uma gaso, você me vem com peptídeo C, mas você tá de brincadeira com a minha cara. Calma, gente. Eu trouxe aqui para vocês saberem o que tem que fazer, ok? Então, a gente fala de coleta de amostra crítica. Se o paciente está com uma hipoglicemia menor que 50, tem sintomas, o ideal é que você colete 3 ml de sangue e guarde esse sangue. Faça a glicemia plasmática. Se confirmou, sim, tem hipoglicemia mesmo, aí você pode solicitar todos esses exames que estão aqui, porque todos eles vão te ajudar nos diagnósticos diferenciais. Aí você vai falar assim, Maísa, eu não tenho isso aqui, está viajando na maionese. Beleza, gente. Saiba que isso existe, né? Para você diferenciar pelo menos uma gasovenosa, vai. Os outros eletrólitos, uma urina simples, uma gasovenosa você consegue, né? A glicemia, tá certo? Mas aí você pode fazer o quê? A gente, no hospital universitário, internava muita criança com hipoglicemia para identificar a causa, né? Principalmente a gente faz teste ali com glucagon para ver se é por hiperinsulinismo. Então a gente deixa a criança, a gente força uma hipoglicemia, deixa a criança em jejum mesmo, fez menor que 50, a gente administra o glucagon. Se aumentou, aí eu não lembro certinho de cabeça, acho que no final do slide tem. Mas se você aumenta a glicemia, tem um valor X de aumento, se não me engano é 25 miligramas por decilitro, em um período de tempo, você fala que sim, essa criança tem um hiperinsulinismo, ok? E ela respondeu ali a prova do glucagon, tá bom? Então, é isso aqui. Eu tava bem aqui. Você deu glucagon para essa criança, aumentou, eu lembrei, ó, em 25 miligramas, tá? A glicemia, então ele é altamente sugestivo de hiperinsulinismo. Lembrei, viu? Certo? Então, agora já os casos clínicos, fizemos uma introdução, agora a gente vai calcular. Peguem as calculadoras que a gente vai fazer agora, conversa séria, tá bom? A gente tem aqui um recém-nascido, né? 7 dias de vida do sexo masculino. No dia que chegou para você, 3,5 kg, foi levado ao PS com crise convulsiva. A mãe falou que ele teve alta da maternidade no dia anterior e ele ficou mais do que o habitual porque ele estava com uma glicemia de difícil controle. Ela falou que era por causa do leite, ele estava com dificuldade de mamada, não tinha muito leite, e aí ele estava com as glicemias limítrofes, mas acabaram dando alta para ele, tá? Deixaram ela aleitamento materno, livre demanda e orientaram fórmula se necessário, ok? Essa é a história inicial. Lembra? Avaliação da criança gravemente enferma. Primeira coisa, impressão inicial. A aparência, movimentos clônicos nos membros. Na respiração, tinha uma respiração irregular e tinha uma palidez cutânea. Comove, né? Tem alteração em todos os 3. Quem comove ganha move. Então, a gente monitorizou, colocou lá um motor cardíaco, viu que tinha um ataque, tendendo a um ataque sinusal. Saturando 90% em ar ambiente, a gente esperaria pelo menos acima de 92, né? No recém-nascido ali, 93. Cânula, a gente optou por colocar uma cânula nasal de oxigênio, a gente não quis usar o UD, nem, quase nem tem UD, né, no pronto atendimento, mas como a criança estava convulsionando, a gente queria ver a via aérea, como que estava, a gente acabou deixando um dispositivo de oxigênio que não dificultasse a gente visualizar melhor a criança e conseguiram um acesso venoso nela, beleza? Então,
Quem comove ganha move. Depois que comoveu, você monitorizou ali, você vai partir para o ABCDE. Na via aérea dela era pérvia, depois que posicionou bem o coxim interescapular. De frequência, tinha uma frequência de 39, então tá normal ali, né, para um recém-nascido, a gente esperaria até 60. Aí depois do oxigênio foi para 96 a saturação, melhorou, não tinha alteração na ausculta, na parte respiratória. Na parte cardiovascular também não tinha alterações, tinha um fígado a 1 centímetro do rebordo costal só. E no D, na parte disability, a parte neurológica, ela tinha os movimentos clônicos nos membros, e aí você fez uma glicemia que veio de 33, tá? 33, tá? Diminuída, associada a um sintoma neurológico, ok? Ah, será que ela tá com hipoglicemia e convulsão porque ela tem um quadro infeccioso? Pode ser também, você não vai descartar. A infecção você tem que pensar, tá certo? E aí tava febril no momento, não tinha nenhuma lesão de pele nem nada. O que a gente vai fazer? Até que se prove o contrário, né, gente? Essa hipoglicemia é a causadora da convulsão, ok? E aí o que a gente tem que fazer? Tratar, né? Você vai continuar o sample, eu tô colocando os slides aqui de forma altamente didática, na nossa vida prática a gente faz isso sequencialmente, né? Mas vamos fazer o sample e a gente parte pro tratamento, tá? Na vida real é você na beira do leito, conversando com a mãe, fazendo o sample e já pedindo para sua equipe preparar o que o paciente precisa, ok? Ai, mas beleza, isso é treino, prática e você vai fazendo com o tempo, tá bom? Vai dar certo, força e fé, tá? Tinha história de hipoglicemias na maternidade e hoje teve essa crise convulsiva após mamar. Isso chama atenção. Criança convulsionou com hipoglicemia depois que mamou, o esperado é que ela tenha seu período mais... depois que mama, a glicemia aumente, ok? Não tinha alergias conhecidas, não faz uso de medicamento, nem a mãe fez uso. Não tinha patologias prévias, foi um parto normal, de termo, nasceu com 3,700. Chegou pra gente com 3,5 kg, então, com uma semana de vida, perdeu só 200 gramas, né? Gestação não teve intercorrências e tomou leite materno a 1 hora. Aí depois convulsionou e veio pra gente, tá? Certo? Jana, não vou saber te falar. A Jana perguntou quando considerar a bradipneia no neonato, tá? No recém-nascido. De cabeça, não vou saber te falar. Mas qualquer frequência respiratória na pediatria menor que 10 ou maior que 60 é considerado inadequada, tá bom? Isso eu te garanto. Agora, lembrar de neo a mínima, eu não me recordo mesmo, tá? Até porque geralmente vai ter sintomas de má perfusão e de insuficiência respiratória associada, né? Alguma outra alteração para você poder manejar, né? Tá bom? Esse é o sample, tá? E não foi um evento agudo de convulsão, não tinha mais nada em relação a isso. E agora, tá? Antes de a gente manejar esse paciente, a gente tem que fazer 3 perguntas na nossa cabeça. Tem algumas outras informações que a gente precisa? Ficou muito sucinto, né? Vocês querem mais alguma informação? Tá bom? Alguma coisa do exame físico, alguma coisa da história clínica para a gente poder pensar nesse paciente? Quais exames que a gente deveria solicitar nessa situação? E como que a gente vai manejar? Então, nós vamos responder essas 3 perguntas, tá? Outras informações importantes. Pensar que é um neonato que pode ter situações congênitas, faz hipoglicemia desde o nascimento, recebeu alta mesmo assim. Então, a gente precisa saber de vômitos, hipotonia, irritabilidade, como que tá a diurese, o hábito intestinal, porque a gente também tem que pensar em baixa ingesta, né? Como que tá essas mamadas, quando que mamou a última vez, uma história neonatal completa, se fez teste de triagem neonatal, lembrar que o hipotireoidismo pode fazer hipoglicemia, o hipotireoidismo congênito pode ser também um sintoma, um sinal de hipopituitarismo, que vai levar a alteração também no cortisol e hipoglicemia, ok? Se usou alguma medicação da mãe ou se tem algum familiar usando medicação, tá? Se a mãe usa algum hipoglicemiante, insulina, alguma coisa, se tem história de óbitos fetais, tá certo? Como que é o diagnóstico antropométrico? Se era PIG, GIG, AIG, tá? No caso, esse bebê era AIG. A pressão arterial, se teve icterícia, distúrbios de linha média por conta dos quadros sindrômicos, né? E também distúrbios da linha média podem alterar ali, fazer um panhipopituitarismo, tamanho de língua, palpar abdômen, hepatomegalías também são sinais de erros inatos de metabolismo. A genitália, lembrar que as meninas podem ter genitália ambígua pela hiperplasia adrenal congênita, ok? Que faz essa alteração virilizante, ok? Então,
tudo isso é muito complexo. Na emergência, eu sei que não vai dar para você fazer tudo isso, mas é uma coisa que a gente tem que lembrar que a gente precisa pesquisar, ok? Quais são os exames? É aquela amostra crítica que a gente conversou, né? O peptídeo C, ele vai ser muito útil, principalmente para avaliar se esse aumento de insulina no seu paciente é por insulina endógena, porque quando a nossa mitocôndria ali libera, a nossa célula, perdão, nossas células de Langerhans, né? Liberam a insulina, ela libera junto o peptídeo C. Quando eu recebo endogenamente a insulina, não tem peptídeo C. Então, a gente já teve até casos de mãe que estava, Munchausen, né? Estava aplicando insulina inadvertidamente na criança, falando que a criança era diabética. E a criança não era, tá? Então, a insulina veio alta e o peptídeo C veio baixo. Então, não é compatível, tá? Dosar cetonas na urina também ajuda muito no diagnóstico. Você tem uma criança com hiperglicemia, por exemplo, a glicose está alta, tá? É para ela produzir corpos cetônicos, baixa, perdão, é para ela produzir corpos cetônicos para virar substrato. Se ela não consegue produzir esses corpos cetônicos, pode ser que eu tenha aí uma alteração do metabolismo dos ácidos graxos, ok? Causas infecciosas, sempre vai investigar causas infecciosas, principalmente nos menorzinhos, ok? E é isso, tá? Diante dessas informações, guardem esse fluxograma. Ele tá muito bonitinho, esse fluxograma, bem certinho. Vocês vão ver que as referências aqui são diferentes. Ele é do ProEmped, agora do ano passado, que saiu esse capítulo, ok? Tem diferença de glicemia, ok? Então, ele considera E esse aqui é para RN mesmo, tá? Esse fluxo. O que você vai fazer? Tá? De hipoglicemia, tem sintomas. Idealmente, colhe a amostra crítica, pesquisa a infecção. Não tem amostra crítica, Maísa. Infecção você consegue pesquisar. Uma gasovenosa você consegue. Uma urina você consegue, que a gente vê, tá? Aí você vai corrigir com glicose a 10%, 2 ml por quilo em bolos, ok? Depois de 30 minutos, você repete a glicemia capilar. Veio normal? Beleza, você vai manter uma glicose de manutenção. Você pode usar a glicose a 10% mesmo. Vou mostrar os dois cálculos para vocês. Ou fazer pela TIG, né? Ou VIG, depende do que vocês chamam no serviço de vocês, ok? Mantém esse paciente monitorizado e aguarda os exames e vai acompanhando, ok? Vai tendendo a hiper, vai aumentando essa glicemia mais que 100, 120, já vai reduzindo a cada 1 hora essa taxa de infusão de glicose até o seu paciente estar com 4 de VIG, né? De taxa de infusão de glicose. E aí você suspende e mantém a dieta oral, ok? Então, deu 4 de TIG. O paciente está bem, está comendo, você pode suspender o soro, tá bom? Não tá normal. Deu meia hora, persiste, a gente repete a glicose e a gente tem que pensar em duas situações. Ou suspeita de hiperinsulinismo, a gente pode fazer uma prova com glucagon, tá? O glucagon, a dose dele é fixa, não é por peso, então é de meio a 1 miligrama, ok? E se você está suspeitando de insuficiência adrenal, aí você vai fazer o corticoide. Eu vou falar um pouquinho melhor mais em alguns slides, tá? A Jana falando que pegou uma genitália ambígua. Ai, gente, genitália ambígua é bem difícil, né? Ainda mais, às vezes, a mãe já comprou um enxoval inteiro azul, aí já tem nome, muitas vezes já registrou com nome masculino, aí faz lá a avaliação do cromossomo, vem XX. Ah, é bem, bem difícil, né? Mas, temos que fazer a nossa parte, né? Certo? Esse aqui que eu ia falar para vocês. Existem várias medicações que a gente pode usar. Glicose, glucagon, o diazóxido, que é bem difícil de conseguir, né? A octreotide, essa criança que eu falei para vocês, a gente não tinha o glucagon fácil disponível para ela. Ela ficou usando o octreotide, tá? Ela usou octreotide, acho que até hoje está usando octreotide. Essa de hiperinsulinismo até conseguir resolver a situação dela, ok? Então, se tiver o glucagon, faça o glucagon na suspeita de hiperinsulinismo. Tá suspeitando de insuficiência adrenal, faça hidrocortisona, ok? E aí a glicose que você vai colocar. A gente começa com um TIG de 6 a 8, perdão, no máximo de 12 miligramas quilo minuto. Lembrar que em acesso periférico, a concentração máxima é de 12,5% para você manter contínuo. E em acesso central, mais que 25% não pode, tá? Então, até 25% no acesso central. Para se manter contínuo. Bolos intermitente, você até pode fazer concentrações maiores no periférico. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, como que eu vou tratar esse recém-nascido com crise convulsiva e hipoglicemia? A gente vai fazer o quê? Bolos de glicose. O recomendado é 200 miligramas por quilo, que nada mais é do que 2 ml por quilo do soro glicosado a 10. Você vai falar assim, Maísa, eu não tenho soro glicosado a 10 no meu serviço, tá? A gente não tem. Então,
Uma opção para você fazer é diluir. Então, você pode pegar, vamos supor aqui, ó, 3,5, que é o peso da criança, vezes 2, né, dariam 7 ml. 80% desse volume eu ponho água destilada e 20% desse volume eu ponho glicose hipertônica a 50%. Mas eu não quero fazer com água destilada, eu queria fazer com soro glicosado a 5 e a glicose a 50. Beleza. 89, eu coloquei 89 porque para ser bem criteriosa, porque eu sei que vocês fazem os cálculos, estudam tudo certinho. Mas 90%, vai, gente, né? 90% de soro glicosado a 5 e 10 a 11% de glicose hipertônica a 50, você mistura, a gente consegue, tá? Ok? Só matemáticazinha aqui, beleza? Então, vamos supor que eu quisesse fazer aqui com água destilada e glicose hipertônica, eu pegaria 5,6 ml de água destilada, misturaria com 1,4 de glicose hipertônica e faria ali bem rápido, né? Em 2 minutos, 1 a 2 minutos, ok? E avaliaria. Melhorou a crise? Beleza, continua. Não melhorou, você pode repetir. E aí, se não melhorar, você vai pensar em glucagon ou corticoide, tá bom? Aí agora nós vamos calcular o soro. Eu quero até que vocês me contem como que vocês chamam esse soro da neonatologia. Ele é um soro hipotônico, né? Ele vai te dar ali em torno de 30 mEq por litro de sódio. É baixo, mas é o que a gente faz. Na pediatria, gente, não façam, ok? Não façam. Mas as indicações são altamente restritas. Tem aula de dilatação venosa super legal na comunidade, onde eu ensino certinho prós e contras de cada soro, beleza? Evitem fazer esse tipo de soro na pediatria. Passou de 28 dias, faça o soro que eu vou mostrar no caso clínico daqui para frente, tá bom? Então, eu tenho que selecionar o que eu quero, né? Eu quero os meus eletrólitos, o paciente não vai comer, tá em jejum, tá convulsionando. Então, eu vou manter ali a parte eletrolítica na criança e a glicose, ok? É uma diferença dos adultos não repõem tanto eletrólito quanto a gente, mas a gente faz principalmente recém-nascido, né? Escolhi fazer uma TIG de 7, um sódio de 2 mEq por quilo, um potássio de 2 também, um cálcio de 1, ok? Aí a gente tem que achar a primeira coisa. Qual que é a concentração de glicose que vai ficar no meu soro usando uma TIG de 7? Eu preciso saber. Até para eu saber, porque eu tô com um acesso periférico nesse bebê. Eu não posso fazer mais que 12,5. A fórmula é o peso vezes a TIG vezes 1440 dividido pelo volume total da solução que você vai fazer, ok? São um monte de regras de 3 que resumiu dessa forma, beleza? Então, o peso é 3,5 vezes 7 vezes 144 dividido pelo volume, né? Que vai ser 100 ml por quilo, porque ele é um recém-nascido de 7 dias, que nasceu de termo, tá? Vezes 3,5, então vai dar mais ou menos 10% de glicose. Então, se você tem no seu hospital frasco com soro a 10%, top, beleza. Você nem precisa fazer o que eu vou fazer agora. Se você não tem, aí agora vem as complicações. Gente, não desistam, tá? Eu faço bem explicadinho, que eu quero que vocês tenham autonomia para calcular sozinhos depois, ok? Então, a gente faz o quê? Que é o pessoal fala roseta, regra da aranha, e cada um fala de um jeito. Me conta aí como que vocês falam esses cálculos, tá? Eu aprendi como roseta. Não sei. Basicamente, eu vou misturar soro glicosado a 5% com soro glicosado a 50%. E a partir dessa mistura, eu quero que dê a concentração que eu calculei lá em cima. Então, no caso, eu quero que dê 10%. Ok? Então, tem essa fórmula toda aqui, ok? Que também é um monte de regra de 3 resumida. Então, colocando nessa fórmula, vai dar 311,1 ml de soro glicosado a 5 e 38,9 ml de soro glicosado a 50%, tá? A Jana tá falando que não tem NSL a 10%. Eu também não, eu só mexo com 20%, tá? 20%, na maioria dos lugares que eu trabalho, só tem a 20%, tá bom? Vou mostrar para vocês depois como calcular cada eletrólito. Olha, essa aula tá ouro, gente, ouro. Se vocês acharem alguma aula na internet grátis, tá? Que fala o que eu tô falando aqui, vocês me contam, porque é ouro isso aqui, beleza? Tô pegando na mão de vocês pra gente calcular, tá? Então, guarda já as informações. Tem soro glicosado a 5 e glicose hipertônica a 50%, tá os valores aí. Agora, a gente vai para o passo 2, vamos definir quanto de sódio, ok? No serviço em que eu trabalho, a gente tem mais NSL a 20%, ok? Que cada ml tem 3,4 mEq. Se você tem a 10% vai ser 1,7 mEq por ml. É só você mudar a regrinha de 3, não tem problema.
ok? Mas aonde você tirou que 1 ml de NaCl a 20% tem 3,4 mex? Da bula, da Google lá, cloreto de sódio 20%, na bula tá esse valor, beleza? Eu quero fazer 2 para cada quilo, o paciente pesa 3,5. No final, na minha regrinha de 3, eu vou dar para o meu paciente aí mais ou menos 2 ml, ok? De NaCl a 20%. Então, até agora, a gente calculou já o soro glicosilado a 5, glicose hipertônica a 50 e o NaCl a 20, beleza? Aí agora a gente vai para o potássio, passo 3. No potássio, o KCl a 19,1% tem 2,5 mex, ok? Se eu quero dar 7 para o meu paciente, né, que é 2 vezes 3,5, eu vou dar 2,8 ml. Mas eu não tenho KCl a 19,1, eu tenho KCl a 10%, tá? É basicamente a metade, gente, é praticamente a metade. Então vai dar aí 1,2, 1,3, né? ml, max por ml, tá? É só procurar na bula, tem na bula, beleza? Então, até agora a gente já definiu o soro glicosilado a 5, 311,1, glicose hipertônica 38,9, 2 ml de NaCl a 20 e 2,8 de KCl a 19,1%. E por último, a gente costuma repor cálcio de rotina nos recém-nascidos por conta dos estoques de cálcio deles serem menores, o cálcio ser um íon extremamente importante para a contratilidade miocárdica. Então, o gluconato de cálcio a 10% tem entre 0,45, né? 0,45 e 0,05 max por ml. Então, fazendo regrinha de 3, vão ser 2,8? Não, peraí. Não vai ser 2,8, não, gente. Peraí, calma, que vai ser 7, né? 7 vai ser o dobro do peso da criança. Calma lá. Eu reviso esses slides, eu botei embaixo certo, só que eu botei errado. Ai, peraí. Não. E vai ser 7, tá? Desculpa aí, gente. Falha minha. Aqui, pronto. Certo? Então, vai ser 7 ml de gluconato a 10%. Eu tinha colocado certo aqui embaixo, só esqueci de mudar aqui em cima. Então, eu já escolhi todo, já defini tudo, ok? Tudo. Gente, não fiquem zangados comigo, tá? É assim que a gente faz os cálculos na pediatria, porque as variações são muito grandes, depende do peso, depende das circunstâncias clínicas. As contas mais difíceis que eu fiz aqui são regras de 3. Se você tiver anotado no seu caderninho, tá? Você não vai passar perto de nem nada. A Milena tá perguntando o que é esse 3,5. É o peso da criança, Milena, tá? A criança tem um peso de 3,5. Então, por exemplo, aqui no cálcio, né, eu tô fazendo 1 mec para cada quilo. Então, se ela pesa 3,5, então ficou 1 vezes 3,5, tá bom? É o peso da criança, tá certo? Então, pronto, gente, isso é ouro, anotem, tá? Quem tá na comunidade, eu enviei uma planilha de Excel, onde você só vai colocar todos esses valores aqui e o peso da criança, e a planilha de Excel vai te dar a resposta, vai te dar tudo certinho, tá? Então também é ouro, ouro, ouro. Ah, e ela vai funcionar melhor no computador, então vocês vão pensar, eu tô conseguindo abrir pelo celular. O Excel, a planilha do Excel vai funcionar sem dúvida melhor no computador, tá? A menos que você tenha o aplicativo do Excel no seu celular, aí já passou da minha alçada tecnológica, gente, tá? Minha alçada tecnológica já foi. Eu não sei orientar muito vocês em relação a isso. Beleza? Esse é o caso do bebezinho, tá? Maísa, mas soro de 311 ml, eu não tenho frasco de 300, não é mais fácil dividir? Concordo, a gente pode dividir para fazer isso aqui de 12 em 12. Então, eu peguei todos aqueles valores que eu encontrei, eu dividi todos por 2, para a gente fazer de 12 em 12 horas, e aí eu vou encontrar a vazão. Então, se eu somar todos esses valores aqui que eu dividi em 2, serão 181 ml. Eles vão ser infundidos em 12 horas. Em 1 hora, que é a vazão que eu quero encontrar, é só eu pegar, gente, sempre o volume que eu vou fazer dividido por quantas horas, né? Então, 181 dividido por 12, eu vou fazer tudo isso aqui a 15 ml hora de 12 em 12 horas, ok? Se você tiver glicose a 10%, você vai substituir isso daqui e botar esse volume junto, né? De glicose a 10%, porque a gente viu que numa TIG de 7, a concentração seria mais ou menos a 10%, ok? Beleza? Pronto, certo? Nel foi, vamos para PED, tá? Criança já de 3 anos. Vamos dar um respiro? Só um respiro. Que a mulher não para de falar, né? Certo? Criança agora.
Tem uma criança de 3 anos, 20... A Jana está perguntando por que TIG de 7. Porque a literatura recomenda, Jana, para você deixar de manutenção após uma hipoglicemia, tá no textbook também, tá? No livro. E o ProImped também traz essa informação. O do Fioreto também, para manter entre 6 a 8 mEq por quilo por minuto, ok? Então, depois que você fez a manutenção, você deixa entre 6 a 8, e aí você pode ir reduzindo em 1 miligrama a quilo minuto a cada hora, se a glicemia for normalizando, até 4. Fez TIG de 4, a glicemia tá boa e seu paciente tem condições de dieta, você pode suspender o soro, tá? Suspender o soro se você o indicou por hipoglicemia, ok, gente? E lembrar que cada vez que você diminui, você tem a opção de ou diminuir a vazão, tá? Para dar esse valor, você pode fazer regra de 3. Por exemplo, aqui, gente, tipo, eu adoro regra de 3, tá? Uma vida baseada em regra de 3. Mas é assim, ó. Se com 15 ml hora eu faço uma TIG de 7, uma TIG de 6, quantos ml hora? Tá? Então você pode fazer regra de 3. Lembrar que quando você vai reduzir na vazão, você vai diminuir tudo, não só a infusão de glicose, mas a infusão dos eletrólitos e do volume. Seu paciente tolera, tá? Se o seu paciente tolera, não tá precisando tanto de volume, você tá introduzindo a dieta, beleza, tá certo? Então vamos lembrar de todas as circunstâncias. Sempre que a gente falar de hidratação venosa, gente, não tem muita receita de bolo, tá? São vários pontos que a gente tem que avaliar, tá bom? Então agora pede, criança de 3 anos, 20 quilos, diabética do tipo 1, faz uso irregular de insulina. A mãe foi tentar acordar ela hoje de manhã e a criança não acordava, estava irresponsiva, tá? Tentou acordar sem sucesso, ok? E aí, deixa eu ver aqui, Jana. Será que a concentração não vai ficar superior a 12,5? Não, porque a gente fez o cálculo e estava 10%, tá? Então, até 10% dá, ok? E se você reduz a vazão, você também vai reduzir a taxa de infusão de glicose, tá bom? Comove, né? Vamos ver se comove. Impressão inicial, o ABCDE. Então, no A, ela reage a estímulo doloroso apenas. Tava um pouco taquipneica e tinha palidez cutânea, tá bom? Quem comove ganha move. Tava saturando 96 em ar ambiente, uma frequência de 140, um pouco mais alta, né, para uma criança de 3 anos. Botou oxigênio, tá? Se não quisesse colocar também, observar apenas, mas como a criança estava sem responder, optaram por colocar o oxigênio e conseguiram um acesso nela, ok? Avaliação primária, nosso ABCD, a via aérea estava pérfida, depois que você posicionou melhor a criança. Frequência de 25, ok? Uma frequência normal para uma criança de 3 anos, saturando 96. A expansividade era simétrica, não tinha nada no respiratório, não tinha nada no cardiovascular também, a pressão é normal, lembra da nossa fórmula, né? 70 mais 2 vezes a idade em anos, a criança tem 3, então a sistólica mínima para ela seria de 76, né? Então tá 85. Fígado era no rebordo, tava tudo tranquilo. Tinha o Glasgow de 11, vamos lembrar do Glasgow, né, gente? Glasgow é um saco, né? Assim, quanto mais você faz, mais você lembra. Se você fica um tempão sem fazer, você não lembra. Então, Glasgow, você quer decorar um Glasgow é quando você pega uma cetoacidose, por exemplo. Você tem que fazer Glasgow de hora em hora, né? Então, ou um TCE, lógico, né? Principalmente também as quadros neurológicos. Você fala assim, tirando o quadro neurológico, é uma outra situação, tá? E aí tinha a bertrocolar, era somente a dor, a resposta verbal dela era confusa e ela tinha aqui a resposta motora, ela apenas localizava a dor. Quando você fez uma glicemia, era uma glicemia de 45, tá? Então era um paciente que tem história, que tem fator de risco para hipo ou hiper e estava com um rebaixamento do nível de consciência. Isso aqui não tem nem discussão, precisa de uma glicemia capilar. Estava febril e não tinha nenhuma lesão de pele, tá bom? Aí você tá lá já pedindo a glicose para sua equipe e faz o sample. Então, o que a mãe te contou? Não usa insulina direito, diabetes, recente diagnóstico de diabetes. A mãe falou que a criança no dia anterior tinha comido brigadeiro escondido e ela, com receio, acabou dobrando a dose da INPH que era para fazer à tarde. Então, coitada, a criança ficou madrugada com hipoglicemia, né?
não tinha alergias, não faz uso de medicamentos além da insulina apenas, né? Só insulina, ela faz uso da INPH e da regular. Diabetes tipo 1 de passado, e ele nem chegou a tomar café da manhã. A mãe tentou acordar ele de manhã e ele não respondeu, ok? Gente, ele não respondeu, mas ele tá vivo, né? Ele não responde, mas ele respira e tem pulso, ok? E o evento agudo foi o rebaixamento do nível de consciência, tá bom? Vamos lá, como que a gente vai tratar? Lembrar o exame, aquele lá, se a gente... Teoricamente, esse paciente tem uma causa muito bem definida. Você não teria como colher a amostra crítica para ele. Mas uma gás vai bem, uma urina vai bem, ok? Eletrólitos, tá? Então, a gente tem a opção nas crianças que não estão torporosas, fazer oferta de glicose via oral. Nosso paciente tem um Glasgow de 11, provavelmente não vai conseguir ingerir, você vai ter que fazer ele endovenoso, ok? Mas, no caso da sua criança, você pode fazer sachê de açúcar, tá? 15 gramas, aquele sachêzinho de açúcar que tem no restaurante, suco de laranja, refrigerante, ok? Que não dietético, né? Porque aí vai ter adoçante, não vai te dar carboidrato, não vai ser nada. Ou uma colher de sopa de mel, ou um copo de água com uma colher de sopa de açúcar. Então, são situações que são coisas que você pode fazer pelo seu paciente. Mas eu tô no hospital, Maísa, como que eu faço? Eu duvido que no repouso dos 6 não tem um sachêzinho de açúcar para botar no café. Então, cata lá o açúcar que vocês fazem no café e dá para criança, tá? Certo? No nosso paciente do caso, ele não tinha condições, ok? Então, ele não tinha capacidade. Aí vem o samba da loucura, né? Então, por quê? Eu confesso que quando eu fui ler, eu fiquei angustiada, porque eu monto as aulas para vocês e eu seleciono as literaturas. Aí, montando essa aula, que eu selecionei a literatura da prova de título, ele traz uma quantidade de glicose diferente. Então, se vocês pegarem o PAUS, até alguém aqui fez o PAUS atualizado com as atualizações de 2020, as mudanças de 2020, eu procurei e eu não encontrei. Eu queria até saber se houve alteração nessa parte da glicose, porque o Circulation ele liberou alterações no choque, na PCR, mas ele não falou sobre a questão da glicemia nos protocolos deles. Então, eu até queria saber. Porque se você pegar o PAUS, ele vai te dar aqui o valor de hipoglicemia na criança menor que 60 e a correção é com meio a 1 grama por quilo na criança. Então, é uma dose, o dobro, até 4 vezes maior do que o textbook traz para a gente, essa literatura recente, tá? Então, o que traz hoje é 0,25 gramas por quilo. O que ele traz? Que se você der muita glicose, né, meio a 1 grama, agudamente, você corre o risco de fazer um estímulo à liberação maior de insulina e isso ser prejudicial para o seu paciente, entendeu? Então, por isso, essa recomendação de 0,25. Então, não é nem o 0,2 gramas na criança, na neonato, e nem o 0,5 que o Circulation traz, tá bom? Então, como eu estou também querendo preparar vocês para a prova de título, que a gente tem mais recente de literatura agora, é 0,25 gramas por quilo, que vai ser o quê? 2,5 ml de glicose a 10% ou 1 ml por quilo de glicose a 25%. Então, na aula de hipoglicemia que a gente fez ano passado, que está na comunidade, eu falo da regra dos 50, que é uma dose maior, né? Uma regrinha só para a gente lembrar. Não está absolutamente errado, ok? Depende da literatura. Então, eu trouxe diferenças para vocês avaliarem e ver o que vocês se sentem mais confortáveis, ok? Posso fazer essa glicose a 25% em veia periférica? De forma intermitente, pode. E de preferência, se você tiver com uma veia que seja mais calibrosa, né? Não assim, mão, no pezinho, não, porque vai doer bastante, né? Corre o risco de você perder a veia. Mas você pode sim de forma intermitente. Contínua, não, ok? Como a gente vai fazer? Criança, nosso exemplo da criança tinha 20 quilos, tinha uma hipoglicemia sintomática. Então, glicose a 10%, eu posso fazer 2,5 por quilo, seriam 50 ml de glicose a 10. Aí eu trouxe aqui para vocês as duas formas da gente fazer. Com água destilada e glicose a 50%, ou com soro glicosado a 5% e a glicose a 50%, lembrar das proporções, ok? Se você quiser fazer a 25%, então vai ser 20 ml de soro glicosado a 25%.
Não tenho a soro a 25%, Maísa. Eu também não, ok? Eu acho que eu nem sei se existe ampola para isso, tá? Você vai pegar o quê? Metade vai ser água destilada e a outra metade do volume vai ser glicose a 50%. Então, 1 ml por quilo, seu paciente tem 20, você vai precisar de 20 ml. 10 vão ser água destilada e 10 vão ser glicose hipertônica a 50%, tá bom? Certo? São opções para você fazer. E aí, meu paciente, vamos supor que melhorou a glicemia, tá? Mas tá meio torporoso ainda, não tá se alimentando, você não sabe ainda o que mais que essa mãe fez de insulina, se esse bebê tá, se essa criança também faz de lua de mel, se ainda ela tem uma liberação de insulina ou não, você vai deixar um soro de manutenção e vai avaliando essa criança lá no seu plantão, tá? Esse é o ideal que a gente pode fazer. Então, vamos lembrar, a gente ainda usa na criança o volume preconizado pelo Holiday Seeger. Então, para uma criança de 20 quilos, a fórmula é o 1.000 mais 50 vezes o peso, né? Vezes quantos quilos excedeu de 20. Nosso paciente tem 20 quilos, então ele vai precisar de... Ele vai precisar de 1.500 ml, tá? Na verdade, gente, o que eu arrumei com essa conta aqui? É 1.500, tá? Ele vai precisar de 1.500 ml. Eu coloquei a fórmula 100 aqui, ó. Na verdade, vai ser aqui 1.500 e aqui vai ser o 20, porque ele tem mais de 20 quilos, né? Certo? Então, vai ser isso aqui. Eu fazendo arte. Eu fico... Essas contas eu reviso, e ainda de vez em quando tem umas coisinhas. Mas é isso, tá? E aí, como que a gente faz soro na criança? NaCl, 136 mEq por litro, tá? A gente faz entre 125 até 150. Porque eu quero um soro isotônico. Lembra que na criança grande, a gente mexe com concentração, com o que tem, tá? De volume ali dentro do soro. E não quanto que é por quilo, os eletrólitos principalmente, tá? Aí, o potássio, a gente costuma usar 25 mEq por litro e a gente faz uma infusão de glicose em torno de 5 a 10%, ok? Então, não é mais por peso, a gente faz o volume por peso. E o restante, o que tem lá dentro, que você bota dentro do soro, é padrão para aquela criança que está ali, por exemplo, não tem distúrbio eletrolítico, você quer só repor a glicose ou repor aquilo que ela não vai se alimentar, tá certo? A gente faz esse padrãozinho, que nada mais é do que o 1.040-10. Então, soro glicosado a 5%, 1.000 ml, NaCl a 20%, 40 ml e o KCl a 19,1%, 10 ml, tá? Mas eu vou infundir esse volume inteiro em todas as crianças de qualquer peso? Não, a gente vai achar a vazão. Então, o que vai fazer e o que vai depender é a vazão, tá? Gente, vocês estão perguntando aqui sobre bolos, né? Quando a gente faz ali, ó, igual 1 ml por quilo aqui, ou de glicose a 25, ou 2,5 de glicose a 10, é em bolos, ok? É rápido, 1 minutinho, 2 minutinhos é rápido, tá certo? Lógico, quanto maior a criança, por exemplo, 50 ml, você não vai conseguir fazer em flush muito rápido, mas tenta fazer o mais rápido possível, ok? Certo? E aí a gente faz em bolos a correção aguda e depois a gente deixa a manutenção e vai acompanhando essa criança, ok? Então, a gente vai achar a vazão. O volume total que o meu paciente vai receber é 1.500 ml, tá? Então, ele vai receber 1.500 ml em 24 horas. Em uma hora, quanto que eu vou dar para ele? 62,5 ml hora dessa solução aqui. Então, essa aqui, gente, é só proporção. A gente vai trabalhar com proporção, tá certo? E o que vai mudar vai ser a vazão, ok? E aí, gente, vocês concordam comigo? Eu prescrevo desse jeito, tá? Vamos pensar, 1.500, eu tento achar os múltiplos de 500, né? Então, eu posso muito bem fazer soro glicosado a 5%, 500 ml, NaCl a 20, 20 ml, o KCl 5 ml, para fazer EV de 8 em 8 horas. Pronto. Eu não quero mais ou menos 1.500 ml para o meu paciente, pensando que eu vou dar todo o volume para ele de hidratação de manutenção? Então, pronto, ó, se eu multiplicar isso aqui por 3, vai dar 1.575 ml. Eu passei só 75, não tem problema. É muito mais fácil, ok? Se a criança precisaria só de 1.000 ml, por exemplo, eu faço esse aqui, ó,
525, de 12 em 12 horas. A criança precisa de 2.000 ml. Eu faço isso aqui de 6 em 6 horas. Quando tem valores quebrados assim, bem no meio, aí eu acabo calculando a vazão certinho. Mas quando são valores próximos ali, ou 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000, eu acabo fazendo assim, tá? Na safadeza mesmo, na malandragem, entendeu? Porque vai facilitar o seu cálculo, tá? A Juliana tá falando que nem sempre rebaixamento de consciência é igual a intubação. Ah, com certeza. Tudo bem que nosso paciente tinha um Glasgow de 11, né? Não teria indicação mesmo. A gente pensaria em Glasgows de 8 ou menores que 8, ok? Mas o Glasgow não é o único definidor de intubação, tá certo? São vários outros parâmetros. Tem aula completa, lindona, de intubação para vocês na comunidade também, tá? Então, é assim que a gente faz. Certo? Vocês gostaram? Eu adoro. 1410 é a minha vida, tá? Então, aqui, gente, eu escolhi glicose a 5%, ok? Usar oferta de glicose para ele a 5%, porque é um paciente diabético, né? Até você sentir. Você também não correr o risco de fazer hiperglicemia. Mas nesse caso, se ele não estiver evoluindo bem, se a glicemia não melhorou, você pode deixar esse volume aqui de glicose a 10%, tá? Não tem problema. Não tem glicose a 10% no meu paciente. Então, gente, façam aquelas regrinhas que eu mostrei para vocês, as proporções, tá? Mostrei as proporções de glicose a 10%, ok? Certo? E uma notícia muito, muito especial, muito, muito importante. Eu quero muito vocês comigo, porque essa aula que eu dei para vocês tem bastante conta, né? E exige um conhecimento sobre concentração, como que vai fundir, como que dilui. Então, nós vamos fazer uma aula especial de aniversário da comunidade, dia 2 de maio. Então, a comunidade vai fazer um ano, tá? Dia 2 de maio, às 20 horas de Brasília. Vai ser uma aula extra, se eu não me engano, é uma segunda-feira. Vou mandar o link no Telegram, vou mandar o link no e-mail. Se liguem no Instagram, que eu vou mandar as informações no Insta, beleza? Quero vocês comigo. A gente vai calcular juntos, eu vou ensinar esse raciocínio de cálculo na pediatria das principais medicações. Eu quero focar em analgesia, tá? E também os antibióticos que vocês pedem muito. Apesar de ter aula de antibiótico na emergência, na comunidade em que eu calculei alguns com vocês também, eu quero fazer uma aula de cálculo dos principais antibióticos e analgesia, que é o que a gente vai mais usar, e antitérmico, né, de pirona, que a gente mais usa na emergência, os medicamentos que a gente mais usa na emergência mesmo, certo? E, independente do medicamento, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas como calcular essas medicações na pediatria e como fazer, beleza? Estou preparando com muito carinho para vocês. Eu espero chama todo mundo para assistir essa aula extra e vem participar. Ela não vai ficar salva, gente, nada, zero, tá? Porque ela é tipo um especial para os alunos da comunidade mesmo, que estão comigo aí há um ano, estudando, se dedicando, tá certo? Então, terminou a live, ela já vai sair do YouTube e já vai para a comunidade. Fechado? E também eu sei que tem muita gente que está aqui ao vivo que é aluno da comunidade. Ó, a Jana, eu sei que é, Corina é também, tá? Os outros que eu não lembro o nome, me perdoem. Mas quem renovar com a gente, beleza? Vai renovar pelo mesmo valor que pagou a assinatura. Nós não vamos fazer aumento de valor para as renovações, beleza? Então, quem ficou com a gente, confiou. A gente começou com 20 horas de aula, hoje já são 70 horas de aula. Muitos temas das emergências, tanto emergência quanto o beabá da pediatria do plantão. Então, quem confiou com a gente, ó, e a Aline também é. Que bom, Aline. Então, vocês vão ter esse benefício com muito carinho, beleza? Eu fiz a comunidade, gente, recém-descoberto que eu estava grávida. Eu engravidei mais rápido do que eu imaginava. Foi, assim, um sufoco, né? Que grávida bem no comecinho, a gente dá um sono. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu estou muito feliz, eu quero muito continuar aqui e com vocês comigo, beleza? Vamos só engrandecer essa comunidade aí e melhorar o atendimento às nossas crianças, porque a minha motivação do canal do YouTube, que já tem 2 anos, foi
perceber a dificuldade, tá, dos colegas em relação ao atendimento das crianças. Então, percebendo essa dificuldade, eu comecei e fiquei mais de um ano aí fazendo por amor mesmo. E aí hoje é uma profissão para mim, né? Então, é o meu trabalho. Eu vou até deixar um dos meus trabalhos físicos depois que eu terminar a minha licença maternidade para me dedicar ao meu filho e a vocês cada vez mais, tá bom? Fechado? Clérison tá fazendo uma pergunta top aqui, não falei sobre isso. Em relação ao superfície corporal, você também pode usar, tá? A gente costuma fazer mais na cetoacidose diabética, nos grandes queimados também a gente pode fazer, beleza? Você usa em torno de 1,5 litro por metro quadrado, tá? De 1,5 litro a 1,8 litro, até no máximo 2 litros é o que a gente costuma fazer de necessidade em 24 horas na criança, pensando em superfície corporal, tá bom? Maria Regina tá falando que não recebeu o e-mail. O e-mail, a Hotmart vai mandar para vocês 5 dias antes do vencimento do prazo da assinatura, tá certo? E a gente vai também enviar um e-mail com todas essas informações. Quem pagou no cartão de crédito, essa renovação, que é como se fosse uma assinatura mesmo, tipo um streaming, tá? Ela é automática, certo? Se você pagou por Pix ou boleto, aí você tem que refazer o pagamento, pagar novamente. Tá bom? Mas aí eu prometo, a gente vai mandar um e-mail. Então aí, gente, a gente informa muita coisa para vocês por e-mail. Então entra no nosso site, deixe seu cadastro lá embaixo também. A gente tem os e-mails que a gente manda para os alunos, os e-mails que eu eu que faço esses e-mails. Meu marido organiza todas as pastas e eu que faço. E aí a gente manda também o dos alunos, então fiquem atentos, bota lá o Pediatria Urgente como favorito, marca como um e-mail importante para não ir para a caixa de spam, tá bom? A Isa também é aluna, isso aí, que bom. Certo? Temos muitas novidades, muita coisa boa vindo por aí, e eu quero me dedicar cada vez mais a vocês aqui. Eu quero todo mundo virando emergencista. Vamos povoar esse Brasilzão com emergencistas pediátricos para atender nossas crianças com a melhor qualidade possível. E você chegar no plantão e ficar tranquilo, né? Gente, meu primeiro plantão de recém-formada, eu não dormia. Eu ficava assim, meu Deus, se chegar uma anafilaxia, e chegar uma criança afogada, e chegar uma criança parada, e se... de desespero. Então, você chegar no seu plantão, mesmo que esteja tranquilo ou corrido, e você bater no peito e falar, deixa que eu dou conta, eu consigo, cara, é um prazer imenso, né? Acho que vocês sabem o que eu tô falando. Então, certo? Aí, tá o pessoal do Insta aqui. Aí, Fabi, tudo bem? Certo, pessoinhas do meu coração? Certo? Certo, certo, certo? Então, é isso, pessoas. Se tiver mais alguma dúvida, beleza? Semana que vem vamos ter choque hipovolêmico, ok? Parece simples, porém não é, ok? Então, tem aí nossas diferenças. Será que uma das principais formas de você descobrir que o seu paciente está em choque cardiogênico é você pensar que é hipovolêmico, dar volume e ele descompensar? Então, a gente vai falar muita coisa legal semana que vem. Eu espero vocês. Muito obrigada, vocês arrasaram aqui. Um montão de gente estudando comigo no feriadão. E é isso aí, beleza? Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo finalzinho de feriado. E é isso, tá? Beijinho. Tchau, gente. Tchau, pessoas. Muito obrigada.